Você já refletiu sobre se Deus realmente existe? E se Ele existe, por que permite tantas coisas ruins acontecerem? Para explicar essas dúvidas, iremos falar da história de Jó, um homem justo e temente a Deus, que vivia na terra de Uz. Ele era muito próspero, possuindo vastas terras, rebanhos, servos e uma grande família com 7 filhos e 3 filhas. Jó era conhecido por sua integridade e devoção, sendo considerado um exemplo de retidão. Ele regularmente oferecia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, temendo que em seus corações pudessem ter pecado. Por conta de sua vida de prosperidade e devoção, a história de Jó se torna ainda mais impressionante quando ele enfrenta grandes provações, revelando sua inabalável fé em Deus. A cena onde a fé de Jó é testada começa no céu, onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás aparece entre eles. Deus, orgulhoso da fidelidade de Jó, pergunta a Satanás se ele havia considerado o servo Jó, que era íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, no entanto, contesta, sugerindo que Jó só é fiel a Deus por causa de suas muitas bênçãos materiais. Ele desafia Deus, afirmando que se Jó perdesse tudo, ele certamente amaldiçoaria o Senhor, e assim o desafio estava lançado. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, dando-lhe liberdade para tirar tudo o que ele possuía, mas com a restrição de não tocar em sua vida. Esse desafio marcou o início das provações de Jó. Satanás, não satisfeito com a lealdade de Jó a Deus, fez com que Jó enfrentasse uma segunda provação ainda mais difícil. Apesar de sua fé inabalável, Satanás duvidou que Jó permaneceria fiel a Deus se sua saúde fosse afetada. Com permissão divina, Satanás tocou na saúde de Jó, cobrindo-o de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó, em agonia, sentou-se em cinzas, buscando alívio para seu sofrimento. Mesmo diante dessa terrível aflição, sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e acabasse com sua própria vida. No entanto, Jó recusou, mantendo sua fé e integridade, apesar da dor intensa e desespero. Sua resposta foi firme. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Após essas provações que Jó passou, seus amigos vieram o visitá-lo. Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que encontraram Jó em um estado de extremo sofrimento e, inicialmente, ficaram tão chocados com sua condição que permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites sem conseguirem falar. Tamanho era o seu luto e agonia. Finalmente, eles encontraram palavras para oferecer consolo a Jó, mas infelizmente suas palavras se mostraram mais acusatórias do que reconforto. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó devia ser resultado de algum pecado oculto, pois, em sua perspectiva, um Deus justo não permitiria que um homem justo sofresse tanto sem motivo. Elifaz sugeriu que Jó buscasse a Deus e se arrependesse. Bildade afirmou que os filhos de Jó deviam ter pecado, por isso morreram. E Zofar acusou Jó de falar com arrogância, dizendo que ele merecia ainda mais sofrimento do que já havia recebido. Assim, o diálogo entre Jó e seus amigos tornou-se um debate intenso sobre a causa de seu sofrimento. Jó defendia sua inocência e buscava entender a razão de sua aflição. Após os debates intensos entre Jó e seus amigos, surge Eliú. Ele é apresentado como alguém mais sábio e maduro em relação ao que foi discutido até então. Eliú critica tanto Jó quanto seus amigos. Ele acusa os amigos de Jó de não terem conseguido responder adequadamente às questões de Jó e de falarem sem sabedoria. Eliú reprova Jó por justificar a si mesmo em vez de a Deus. Para Eliú, o sofrimento de Jó não é simplesmente uma punição por pecado, mas pode ser uma forma de Deus ensinar e disciplinar. Ele argumenta que Deus pode usar o sofrimento para instruir e moldar a pessoa, não apenas como punição, mas como uma maneira de mostrar sua grandeza e promover o crescimento espiritual. Eliú enfatiza que a sabedoria divina está além da compreensão humana e que Deus é sempre justo, mesmo quando seus caminhos não são claros para os homens. Sua intervenção prepara o cenário para a resposta direta de Deus a Jó. Então Deus finalmente responde a Jó. Com uma série de perguntas retóricas, ele não dá explicações diretas sobre o sofrimento de Jó, mas revela a vastidão e a complexidade de sua criação. Deus questiona Jó sobre diversos aspectos do universo, como a criação da terra,
a origem do mar e o controle sobre fenômenos naturais e criaturas poderosas. Ele questiona se Jó é capaz de compreender os mistérios da criação ou se tem o poder de governar a natureza. Além disso, Deus menciona a criação de seres poderosos e a administração da natureza, ressaltando que seu conhecimento e controle sobre o universo são infinitos e inatingíveis para a compreensão humana. A mensagem central é que, mesmo diante do sofrimento, Deus continua sendo soberano e justo. Com essa revelação da grandeza divina, Jó reconhece sua limitação e se arrepende de ter questionado a justiça e a sabedoria de Deus. Após o poderoso encontro com Deus, tudo que Jó perdeu lhe é restaurado. Ele recebe o dobro de tudo o que havia perdido durante suas provações. Além de recuperar suas posses, Jó é presenteado com uma nova família, 7 filhos e 3 filhas. Jó os presenteia com uma bela herança, simbolizando seu status e justiça restaurada. Jó desfruta de uma vida longa e próspera após essas bênçãos restauradoras, testemunhando até a 4ª geração de seus descendentes. Ele parte em paz, satisfeito com a vida. A história de Jó nos ensina importantes lições sobre a vida e a fé em Deus, seja vivendo em abundância e prosperidade com todas as riquezas possíveis, ou enfrentando dificuldades e tragédias. Jó nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele compreendeu que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito e que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. É inspirador saber que, mesmo diante de tantos desafios, Jó permaneceu fiel e confiou nas mãos de Deus. Chegamos ao final da história de Jó. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like e um comentário de amém se você acredita nos planos de Deus. Sua participação é muito importante para nós. E se você deseja aprender mais com as histórias da Bíblia, temos um vídeo fixado especial para você. Nele você poderá descobrir como utilizar os ensinamentos de Salomão para gerar conhecimentos valiosos de como obter riquezas e uma vida abundante. Chegou a hora de me despedir, mas fique tranquilo, em breve teremos mais vídeos inspiradores para compartilhar com vocês. Até lá, que Deus abençoe sua vida e esteja sempre ao seu lado. Amém.